Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, inigualável. Santo é Teu nome, Pai. Abre os nossos olhos nessa noite, Deus, nós queremos ver a Tua presença. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, és incomparável. Santo, és incomparável, és inigualável.
meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Graça e paz. Amém? Cadê o amém? Amém? Glória a Deus. Estamos todos vivos aí, né? Com a graça de Deus. É sempre muito bom estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor. E eu não quero pregar não, mas eu queria compartilhar com você um texto da palavra de Deus que você conhece muito bem, que está lá em Lucas 7, a partir do versículo 36, aonde nós vemos o encontro de uma mulher pecadora, que ela vai até Jesus. Essa mulher pecadora, ela vai até Jesus. Mas o interessante é que ela vai até Jesus na casa de um fariseu. Ela chega na casa do fariseu, o fariseu Simão tinha convidado Jesus para ir na casa dele. Mas Simão chama Jesus. Olha só que interessante, né? Prepara tudo ali para Jesus ir lá jantar. Tinha todo algo misterioso ali com o jantar, com essa preparação da mesa. E Simão faz isso. Fala, Jesus, vem jantar na minha casa. E Jesus vai. E Jesus senta à mesa e fica ali e nada acontece. Daqui a pouquinho chega essa mulher pecadora e ela chama a atenção de Jesus, porque ela vai ali. O texto fala que ela chega com um bálsamo. Primeiro ela chora aos pés de Jesus. Depois ela derrama esse bálsamo. Ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Ela chama a atenção de Jesus. Ela oferece a Jesus. Ela se joga para Jesus. Coisa que Simão, aquele fariseu que tinha convidado Jesus para estar na casa dele, não teve a coragem de fazer. E eu gosto demais desse texto, porque cada vez que eu leio ele, o Senhor fala de uma forma comigo. E dessa vez o Senhor falou assim: por que você fica olhando para as pessoas que estão ao teu lado e você não me adora? Por que nós somos tão tímidos em adorar ao Senhor? Por que nós retraímos? Por que nós estamos como Simão, que está olhando e falando assim: se ele fosse profeta, sabia que essa mulher é pecadora. Porque nós estamos olhando para o pecado do outro, enquanto nós podíamos nos lançar na presença do Senhor e pedir para que Ele nos limpasse e oferecermos a verdadeira adoração. A adoração que chama a atenção de Jesus. E eu quero te convidar essa noite para que você faça isso. Porque a partir do momento que aquela mulher se rendeu ao Senhor, ela foi curada. Ela recebeu o fim do versículo, diz que ela chamou tanta atenção de Jesus, que o Senhor, além de perdoar os pecados, o Senhor diz para ela: vá em paz. Essa mulher foi perdoada, teve a paz do Senhor na casa dela, na vida dela. Ela passou a seguir Jesus, mas a partir do momento que ela se lançou totalmente, sem reservas. Eu creio que o Senhor deseja nesse tempo, nesses dias da igreja dele, uma adoração sincera desta forma. Sem você se importar com quem está olhando para você. Se você vai se ajoelhar, se você vai chorar, se você veio hoje para se prostrar diante do Senhor, para parar de olhar se o irmão do lado, como ele veio, que roupa que ele está vestido. Meus irmãos, isso é coisa do fariseu. Isso é coisa daquele que não tem o olhar para o Senhor. Mas eu creio que essa igreja, se você e eu, e você que está em casa, deseja essa noite chamar a atenção do Senhor com a verdadeira adoração, é o tempo de nós nos rendermos, nós nos dobrarmos diante da presença do Senhor. E eu quero te convidar para a gente fazer isso nesse primeiro momento. É difícil quando o Senhor olha para nós e Ele vê pecado em nós.
é ruim para nós. Isso a palavra de Deus diz que a única coisa que nos separa do Senhor é o nosso pecado. Nós não queremos que o Senhor olhe para nós como pecadores, mas nós somos, porque se nós falarmos que não temos pecado, nós já estamos pecando. Então eu quero convidar para que nessa noite, essa igreja, que somos nós, estejamos aos pés do Senhor. E quando nós nos lançamos aos pés do Senhor, oferecendo algo, Ele nos mostra o nosso pecado. Não precisa de ninguém falar para nós aonde nós estamos errando, porque o próprio Deus, Ele nos mostra. Então eu quero te convidar essa noite. Eu sei que você não veio aqui para me ver. Eu creio que você veio aqui para ver o Senhor e Ele vai se manifestar no nosso meio. Você crê? Fecha os teus olhos. Nesse primeiro momento, vamos clamar ao Senhor. Pai, nesse primeiro momento, Deus, no primeiro dia da semana, Deus. Nesse primeiro dia da semana, está tudo preparado aqui, tem uma santa ceia preparada, tem um louvor aqui, está tudo preparado, Pai, para que a Tua presença esteja neste lugar. Mas nós não sairemos daqui, Deus, da mesma forma como nós entramos. Nós queremos, Senhor, nos render assim como aquela mulher. Ela é conhecida na palavra como pecadores. Nós somos, Deus, mas nós somos pecadores que queremos chamar a Tua atenção, oferecendo ao Senhor o que o Senhor merece. E o Senhor é o único, Pai, o único que merece toda adoração, a nossa rendição. Nós queremos nos prostrar essa noite diante da Tua presença. Pai, nós nos arrependemos, Deus, de quantas das vezes o Senhor estava neste lugar, simplesmente esperando que nós o adorássemos em espírito e em verdade. E quantos eram os obstáculos que nos impediam? Quantos foram, Senhor, os argumentos que tínhamos? Quantos foram as justificativas que tínhamos para que o Senhor não se manifestasse? Mas eu creio que nessa noite, Deus, nós estamos aqui preparados, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu sangue esteja neste lugar nos limpando. Pai, nós queremos o Teu perdão. Pai, nós queremos, Senhor, que o Senhor coloque um guarda sobre a nossa boca. Pai, nós queremos que a nossa mente venha a ser governada pelo Teu Espírito Santo. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, venha a este lugar. Esta casa é Tua. Está tudo preparado para que o Senhor entre, o Senhor reine e o Senhor governe. Por isso o Senhor tem liberdade. Em nome de Jesus, Pai, foi para isso que o Senhor nos criou, para a liberdade. O Senhor nos criou para Te adorarmos. Pai, incendeia o nosso coração, que o Senhor encontre uma noiva. Papai, uma noiva neste lugar apaixonada. Pai, que nós possamos Te ver. Pai, que nessa noite o Senhor venha, Deus, porque nós vamos nos lançar aos Teus pés, sem medo, sem timidez. Pai, nesse dia, Deus, nós queremos oferecer, Pai, o que há de mais precioso, Senhor. Nós vamos colocar aos Teus pés. Espírito Santo de Deus vai nos convencendo daquilo, Senhor, que é importante para nós, que tem tomado o lugar que é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá liberdade para esse povo, Deus. Dá-nos a liberdade que vem do Senhor. Pai, abre a boca dos Teus filhos essa noite a cantar um novo cântico. Pai, vai tirando a murmuração do meio do Teu povo. Deus vai tirando, Senhor, a razão da qual nós não conseguimos Te ver. Pai, Espírito Santo, Tu és quem nos convence. Pai, aceita a adoração da forma como os Teus filhos estão. Pai, o Senhor é quem gera a adoração. Espírito Santo de Deus, não há outro lugar melhor para se estar do que, Senhor, na Tua presença. Vai, meu irmão, se você tem voz, clama ao Senhor.
Se você tem cânticos de louvor ao Senhor, vai glorificando o Pai, vai chamando a atenção do teu Deus com a tua adoração. Será que você pode fazer isso nessa noite? Será que você tem os seus braços para levantar e exaltar ao Senhor? Será que você tem voz? Será que você pode me adorar? O Senhor pergunta, porque você é livre. Você é livre. Você é livre. Vem com teu fogo, Jesus. Vem com teu fogo, papai. Vem batizando nesta noite. Ministra, Senhor. Ministra, Pai. Nós não estamos tímidos. Não há nada que apague o fogo que está sobre a tua igreja. Transforma o teu povo, derramando uma nova unção. Pai, o Senhor tem preparado para esse tempo um novo Deus, e nós nos lançamos a esse novo. Por isso, Senhor, destrava essa noite os teus filhos, destrava, Senhor. Pai, vai libertando, Pai, vai tirando as amarras que impedem da verdadeira adoração, que sejamos todos livres. Nós queremos, Senhor, o teu governo sendo estabelecido neste lugar. Pai, vai liberando esta noite, Deus, a unção que os teus filhos precisam. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença livres de horário. Deus, em nome de Jesus, que caia por terra, Deus. Pai, todo pensamento, Pai, papai, tudo aquilo que nos impede, Deus, em nome de Jesus, Deus. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, Deus, toda mente humana. Pai, em nome de Jesus, toda incredulidade caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, esse é o único impedimento de não nos achegarmos até a Ti, Pai. Esse foi o único impedimento do Senhor não poder realizar milagres no nosso meio, do Senhor não poder modificar algumas situações, Pai, porque havia incredulidade mesmo que o povo estava contigo. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, por mais fé. Pai, que nós possamos sentir o teu cheiro essa noite, que o Senhor venha nos visitar com a tua glória, que o Senhor se mova, passeia no nosso meio, encontrando o nosso coração, que é o solo desejoso pela tua presença. Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar um novo tempo, um tempo de liberdade, um povo apaixonado, um tempo de rendição na tua presença e da manifestação do Senhor através dessa igreja de Cristo neste lugar. É isso que oferecemos a Ti, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Erga sua voz. Deus, fogo consumidor, sem impedimento. Não há mais impedimento, Pai. Aleluia, Jesus, nós te adoramos. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, num trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos.
os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande em Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande em Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande em Deus. Venha sobre este lugar nesta noite, Pai. Que o teu reino venha sobre as nossas vidas nesta noite, Jesus. Tua presença inunde este lugar. Que a tua presença inunde as nossas vidas, Pai. Tua presença, Deus, que é tão doce, que é tão suave, mas como um vento impetuoso, Pai. Vem sobre nós, Jesus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Aleluia, Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Nós já podemos sentir. As evidências surgirão e os milagres nós iremos ver. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia. Nós cremos, Pai. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui.
as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Cante milagres. Milagres podem existir. E nós oremos isso nessa noite. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Teu Espírito está aqui, Jesus. E nós já sentimos a tua presença neste lugar. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra, inunda essa igreja, inunda os seus filhos. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, levante as suas mãos, erga a sua voz, adore Ele nesta noite. Se você fala em línguas, comece a orar. Se você não fala, comece a orar da sua forma, mas clame a Ele nesta noite. A presença dEle é real neste lugar, e nós podemos sentir, Senhor, a Tua presença. Espírito de Deus, vem sobre nós te desejamos, Senhor. Venha o Teu reino neste lugar. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Seu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória. Nós podemos te contemplar nesta noite. Aleluia. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória
noite, Pai. Rasga os céus e desce neste lugar, Jesus. Aleluia. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Te adoramos, Jesus. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino. Pois teu é o reino. Teu é o reino. Poder Teu é o poder. E tu é a glória para todo sempre. Assim na terra como no céu nós te damos glórias. Para todo sempre. E para todo sempre, Jesus. Aleluias. Aleluias. É agora, nós te adoramos, pra Jesus. sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Nós te adoramos, Pai. Entregamos, Jesus, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Jesus. Aleluias, Pai. Exaltado seja, Jesus. Aleluias. Queridos, esse é o momento em que nós podemos ofertar na casa do Senhor. Isso também é a adoração, isso também é honra ao Senhor. E eu gosto muito desse texto de Provérbios 3, de 9 a 10, que diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Esse é o desejo do Senhor. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Ele quer receber essa honra e essa adoração, do qual nós separamos os 10%, que é o dízimo, para ofertarmos a casa do Senhor. O Senhor não está interessado no quanto, no valor. Tanto que a gente vê Ele recebendo aquela oferta da viúva, que era pouquinho, que era moedas. O Senhor está ensinando-nos a honrar Ele com esse amor no coração, com esse desejo de estarmos oferecendo ao Senhor, como diz aqui, honrando ao Senhor com os nossos recursos, com aquilo que nós já separamos ou que ainda vamos separar, com a nossa oferta. E agora é o momento de nós ofertarmos. E nós temos aqui uma igreja que se preocupa com tudo. Se você não pode trazer presencialmente, você pode trazer durante a semana na secretaria da igreja. Você pode fazer o depósito, você pode usar o QR Code. Você tem muitas formas de estar honrando o Senhor. Amém? Vamos agora, então, consagrar ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta? Oferecer ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado? Pai, obrigada, Senhor, pelo Teu ensino. Obrigada, Pai, porque essa também é uma forma de adorarmos ao Senhor. Pai, é uma forma de atrairmos a Tua presença, Deus. Pai, para para essa área da nossa vida, Deus. Pai, que é as finanças, que é a parte, Senhor, que nós muitas das vezes achamos que o Senhor não se interessa, mas o Senhor realmente se interessa em nos abençoar. Por isso, o Senhor nos ensina princípios, Pai, que esses princípios sejam bem estabelecidos em nós. Pai, obrigada, Senhor, porque essa é uma área da nossa vida que nós entregamos ao Senhor nesta noite, que nós entregamos ao Senhor, entregamos os primeiros frutos, Pai, entregamos a nossa oferta, aquilo, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, de um mês de trabalho. Nós queremos, Senhor, entregar no altar do Senhor, reconhecendo que o Senhor é quem nos dá todos os nossos bens, o Senhor quem tem provido o alimento, o Senhor quem tem provido, Deus, com a Tua
tremenda graça que está sobre a nossa casa, nada tem nos faltado. O Senhor tem provido sobre essa casa que é a tua igreja. O Senhor não tem deixado faltar nos celeiros dos pastores, nos missionários, no campo missionário, porque tem aqui homens e mulheres que te honram verdadeiramente, Deus. Pai, nós fazemos essa entrega, não pela quantidade. O Senhor não está se importando com a quantidade, mas sim a intenção, o que move o nosso coração. E nós queremos continuar te adorando com tudo aquilo que temos, em nome de Jesus. Amém. Traga com alegria. Amém. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, confere para o meu bem. Tu fazes de tudo, confere para o meu bem. Tu fazes de tudo, confere para o meu bem. Tu fazes de tudo, confere para o meu bem. Mas tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus. Amém? Podeis assentar? Que bom estarmos na presença do Senhor mais uma noite. Eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje. Faça um sinal. Não, amém? Todos de casa. Então, que possamos estar na presença do Senhor mais um dia. Amém? Você que está nos assistindo de casa também, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, versos 1 e 2, e depois do 11 ao 14. Amém? Todo mundo achou?
Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, a partir do verso 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, manietando, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. E aí a gente vai lá para o versículo 11. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo então acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificaram contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Amém? Feche seus olhos aí mesmo onde você está. Senhor, esta é a porção da Tua palavra. Pai, aquilo que o Senhor tem revelado para nós e aquilo que está reservado para nós essa noite. Pai, nós abrimos o nosso coração e nos colocamos diante da Tua presença. Por isso, Pai, aquiete no Senhor agora. Tira aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente, impedindo o Seu agir. Pai, faça com que essa palavra lançada, ela possa gerar vida em nós, para que possamos sair e dar muitos frutos, para que o Seu nome seja glorificado, Pai. Em um tempo de muita confusão, em um tempo, Pai, onde não sabemos muitas vezes, Senhor, o que é verdade, o que é mentira. Pai, em um tempo em que não sabemos, Pai, nem mesmo discernir o que está correto, Pai, na maioria das vezes, que a Sua palavra seja a nossa direção, que ela seja o nosso prumo, Pai, que ela seja aquilo que nos guia e nos direciona, para a glória do Teu nome, amém. Queridos, como é bom estarmos na presença de Deus, né? Como é bom sentir essa presença do Pai aqui no louvor. E se a gente for prestar atenção, quantas pessoas nunca experimentaram isso? Quantas pessoas perderam a sua vida buscando algo assim? E talvez não encontrando, buscaram nas drogas, e talvez as drogas tiraram a vida. Talvez buscaram na bebida, buscaram em tantos lugares esse prazer de estar na casa do Pai. Por isso, a gente tem que lembrar que nós somos muito privilegiados, amém? De termos a presença revelada do Pai. Não tem mais, imagina, né, no Antigo Testamento, o véu separava a presença de Deus, e somente o sacerdote podia entrar lá e trazer a revelação do Pai, mas nós, através de Jesus Cristo, temos esse livre acesso. Por isso, como foi falado aqui na abertura pela Gisele, como a Thalita trouxe aqui na ministração do louvor, a gente precisa aproveitar esse acesso ao Pai, esse acesso à presença de Deus. Nós precisamos viver isso, porque as pessoas lá fora não têm isso. E aí muitas vezes nós criticamos as pessoas, nós julgamos as pessoas, mas elas não sabem aquilo que nós sabemos, elas não têm aquilo que nós temos. Por isso a gente precisa olhar para a palavra e começar a discernir em Jesus Cristo como conviver diante desse conflito. Porque olha só como que é o padrão das pessoas lá fora. Há uma geração sendo guiada e direcionada pelo ódio. Vocês já pararam para prestar atenção como que as pessoas têm raiva umas das outras hoje em dia? E de uma forma gratuita. Às vezes a pessoa nem sabe por quê, mas é uma cultura que tem gerado isso, e as pessoas estão vivendo isso muitas vezes sem saber. Elas estão sendo induzidas a algo que nem elas conseguem entender. Às vezes a gente pega pessoas com tanta instrução, mas ao mesmo tempo com tanta falta de sabedoria, e aí a gente começa a olhar e ver como que as pessoas se acostumaram a debater sobre todas as coisas. Tudo vira debate, tudo vira discussão. E as pessoas estão num período em que elas se acham no direito, né, de argumentar contra tudo. E aí ela recebe algo, ela já transmite, e aquilo ali ela nem sabe se aquilo faz parte mesmo do que ela pensa. Mas ela está compartilhando aquilo.
quando na verdade se eu exponho algo é porque eu defendo aquilo. E aí às vezes a gente vê nos grupos, né, tanta discussão, e aí quando uma pessoa é confrontada, ela, mas isso aí não é o que eu penso, mas você acabou de compartilhar isso, mas as pessoas estão fazendo muitas vezes no automático, as pessoas não leem as notícias, elas por inteiro, elas não se preocupam com a fonte. O que importa é a gente compartilhar notícias e compartilhar algo e debater algo. Só que muitas vezes as pessoas estão fazendo isso sem ter uma ideia do contexto em geral. E isso tem gerado discussões nas famílias, nas rodas de amigos, nos grupos. As pessoas, as discussões, elas começam a se tornar meio calorosas. E as pessoas começam a brigar e elas vão perdendo a amizade muitas vezes. E as coisas tomam uma proporção que a gente não imaginava que ia tomar. Às vezes a gente começa a ver dentro da família, um já não está mais falando com o outro porque brigou no grupo do WhatsApp. Às vezes os grupos de amizade estão se desfazendo, porque um defende uma coisa e o outro outra, e há tanta rivalidade em tudo, né? Há tanta discussão, há tanto atrito, e essa é a realidade que tem tomado conta da nossa geração. Isso tem sido levado para a televisão, isso tem sido levado para o rádio, isso tem sido levado para a internet, ou seja, todos os canais de massa têm sido alimentados por uma discussão que muitas vezes ela é vazia, muitas vezes ela não vai levar ninguém a lugar nenhum. Às vezes eu ficar discutindo e defendendo e postando muito material, eu não vou mudar a opinião daquela outra pessoa. Só que as pessoas não estão preocupadas com isso. A única preocupação é que eu preciso defender o meu ponto de vista. Só que muitas vezes eu nem sei qual é o meu ponto de vista. Isso tem acontecido muito, e às vezes eu começo a dar risada, né? A hora que eu começo a olhar nos grupos, eu falo, gente, mas essa mesma pessoa estava defendendo algo, agora ela está falando uma coisa que não tem nada a ver. Mas o que importa é compartilhar algo, o que importa é eu expor, é eu expressar a minha opinião. Só que quando a gente lê esse texto, o que fala aqui? O versículo 14, Jesus ele estava sendo acusado de algo, só que a Bíblia diz, e nenhuma palavra lhe respondeu. Jesus em um determinado momento ele fica quieto, ele silencia, só que o silêncio dele fala mais que muita coisa, porque o texto conclui no versículo 14, dizendo que, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Jesus ele é fantástico, porque quando ele falava algo, as pessoas se maravilhavam, quando ele fazia algo, as pessoas se maravilhavam, quando Jesus ele ficava quieto, as pessoas se maravilhavam. E Jesus, ele tinha algo na sua natureza que impactava as pessoas. Não era o que ele falava, ou da forma que ele falava, era o que ele tinha dentro dele. E é isso que eu e você, como igreja, precisamos nos atentar. O que há dentro de nós? Será que o nosso discurso tem sido um discurso de ódio? Um discurso de raiva? Um discurso que o que importa é eu colocar a minha opinião a qualquer custo? Querido, se a gente estiver fazendo isso, talvez a gente esteja sendo qualquer coisa, menos um cristão. Porque Jesus, a única coisa que ele fazia era cumprir o seu propósito. Amém? Qual que é o seu propósito? Qual que é o meu propósito? Se a gente não fizer essa pergunta antes, a gente não pode sair por aí fazendo nada e nem falando nada. Porque senão a gente vai estar desvirtuando o que é o cristianismo. Por isso a gente precisa voltar sempre para a palavra de Deus e falar, Deus, o mundo está um caos, como que eu vivo em meio ao caos? O risco que a gente corre, se a gente não prestar atenção, é a gente entrar no meio do caos, e isso tem acontecido, por incrível que pareça. A gente sabendo a revelação da palavra, a gente conhecendo Jesus Cristo, tem muito cristão perdido, tem muito cristão que está se perdendo. Eu vi algo esses dias que eu não acreditei, uma pessoa extremamente inteligente, que eu não tenho a mínima condição de sentar para discutir as coisas
dessa vida, coisas políticas ou, enfim, eu não tenho argumentos para conversar com essa pessoa. Uma pessoa inteligentíssima. E essa pessoa não é metodista, mas essa pessoa ela é um pastor. E eu conheço essa pessoa. E eu vi essa pessoa num grupo de WhatsApp xingando outras pessoas. E naquele momento, a hora que eu olhei, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe, o mundo tá do avesso. Porque essa pessoa que é muito inteligente, essa pessoa que é muito instruída, né, essa pessoa que tem o status na sociedade, essa pessoa que ela é pastora, ungida de uma igreja muito conhecida, ela está quebrando vários princípios, desonrando autoridades, porque é isso que a palavra diz, que nós devemos honrar as nossas autoridades. Ela está xingando num grupo, com várias pessoas, ela está sendo tudo, menos cristã. E queridos, é isso que eu e você precisamos nos atentar, porque senão a gente pode talvez cumprir um papel social, a gente pode cumprir o nosso papel aqui, fazendo algo, né, da sociedade, ou defendendo uma causa, ou expondo a minha e a sua convicção, mas a gente está deixando de ser cristão. E a palavra nos traz de volta, que a primeira coisa que nós precisamos é, como Jesus, ter um propósito de vida bem definido, amém? Então abre o seu coração essa noite, abre o seu coração e fala, Senhor, eu quero voltar e eu não quero entrar na loucura deste mundo, eu não quero entrar na confusão que está esse mundo, mas eu quero viver segundo a sua palavra, porque se a gente não fizer isso, nós corremos o risco de nos perdermos, e isso vai trazer frustração, isso vai trazer cansaço, isso vai trazer um monte de coisa que não foi a proposta de Cristo, e assim como Jesus, um cuidado que a gente precisa ter, mas então eu não devo debater, eu não devo entrar em conflito, não é isso, Jesus ele nunca foi omisso, Jesus ele nunca foi alheio a tudo que estava acontecendo, não, pelo contrário, ele sempre se posicionava, Jesus ele sempre tinha algo a dizer, mas ele falava algo que estava no seu coração, algo que estava ligado ao seu propósito. Jesus ele nunca se desvirtua do seu propósito, e é esse o nosso primeiro desafio, saber qual é o nosso papel neste mundo, o tempo inteiro. Eu e você precisamos saber nos posicionar, mas não apenas de uma forma política, de uma forma social, de uma forma em que a sociedade vai nos olhar e vai falar, nossa, esse cara é um cidadão de bem. Não, a sociedade precisa olhar para mim e para você e ver, esse tem algo diferenciado, esse tem algo que ninguém falou, porque ser uma pessoa inteligente é o que mais tem lá fora, tem muita pessoa inteligente, capacitada, graduada, mas e pessoas que levam a revelação de Jesus Cristo, está sendo cada vez mais escasso, e aí eu e você, somos essas pessoas que precisamos nos levantar, e talvez no silêncio de Cristo, mostrar quem nós somos. Essa é a revelação minha e sua, não de impor o que nós pensamos, não de impor o que nós achamos, entrar em discussões sempre para afirmar o que é certo ou o que é errado, não, nós precisamos revelar Jesus Cristo para as pessoas, amém? Como que está esse papel no seu dia a dia? Como que você tem passado a sua semana? Se você olhar com base nesse propósito, Jesus ele fazia isso o tempo todo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, verso 16 ao 22, a gente vê aqui pelo Evangelho de Lucas, Jesus ele começando o seu propósito, mas ele nunca era omisso. Jesus ele sempre sabia o que ele tinha que fazer, ele sempre sabia o que ele tinha que falar, e ele não deixava passar, só que tudo o que ele fazia estava vinculado ao seu propósito. Eu sou apaixonado por esse texto, Lucas 4, a partir do 16, a gente vai ler do 16 até o 22, diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Versículo 17: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando
abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E em todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Olha só, mais uma vez a gente vê as pessoas se maravilhando com Jesus. Então as pessoas se maravilhavam quando Jesus ficava quieto, mas as pessoas se maravilhavam quando Jesus abria a boca. Por quê? Porque não era o que ele fazia ou o que ele falava, mas o seu propósito. O meu e o seu propósito precisa ser levado a maravilhar as pessoas, não a levar as pessoas cada vez mais a entrar em atrito, a entrar em discussão. Nós fomos chamados para levar a maravilha de Cristo ao mundo, amém? Eu e você fomos levantados para isso. Jesus, ele não se omite, pelo contrário, ele chega ali. Eu gosto muito de imaginar essa cena. Ele chega na sinagoga, fala que era o costume dele no sábado, e ele chega para ler, e aí as pessoas vão lá e dão o livro de Isaías para ele ler. E aí Jesus, quando ele começa a ler ali aquele texto, o que diz o texto? E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam do quê? Porque ele pega e fala: ó, eu fui levantado para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus falou: sabe isso aqui que foi escrito lá 600, 700 anos lá atrás? Eu sou esse a quem estava escrito, eu vim cumprir tudo isso. Esse era o propósito. E quando Jesus ele revela o seu propósito, as pessoas ficam maravilhadas. As pessoas não vão ficar maravilhadas pela sua inteligência, as pessoas não vão ficar maravilhadas pelo seu currículo, as pessoas não vão ficar maravilhadas pela sua forma de ser, mas pelo seu propósito, amém? Então eu e você precisamos retomar o nosso propósito. É para isso que nós fomos chamados. Naquela ocasião, Jesus ele se revela, e é isso que eu e você estamos precisando num tempo de confusão, num tempo onde as pessoas estão batendo a cabeça, estão discutindo, estão brigando por tudo. Na verdade elas estão aguardando eu e você revelarmos o nosso propósito, amém? É isso que as pessoas estão sedentas, é isso que as pessoas estão carentes. As pessoas não estão interessadas em quanto material você vai postar no grupo, em quanto print de WhatsApp você vai encaminhar. As pessoas estão cansadas disso. As pessoas estão saindo dos grupos de WhatsApp, porque elas estão cansadas de tanta discussão fútil. Mas quando Jesus revela o seu propósito, as pessoas se maravilhavam. É isso que nós precisamos revelar a essas pessoas. A sua família está carente, o seu ambiente de trabalho, as pessoas estão carentes, na sua faculdade, na sua escola, as pessoas estão carentes, mas não de discussões vazias, não de discussão que não vai levar a nada, mas da revelação do nosso propósito. E o nosso propósito é evangelizar, ou seja, levar o evangelho, levar a boa notícia. Eu acho incrível que as pessoas compartilham 1 milhão de informação. Agora acabou de publicar isso, acabou de sair essa matéria, acabou de sair isso. Queridos, mas e a boa notícia? Às vezes a gente não tem levado a boa notícia, e é isso que Jesus fala: olha, eu vim evangelizar. Jesus fala: olha, eu vim curar os quebrantados de coração. Queridos, esse é o nosso propósito de vida. Sabe onde as pessoas estão lá, feridas, machucadas? É lá que eu e você precisamos estar. Não discutindo, não julgando, não debatendo. Disso as pessoas estão cansadas.
As pessoas precisam de quem vai chegar e vai levar uma palavra de conforto, uma palavra de amizade, uma palavra de sustento. Esse é o nosso propósito. Aqui continua falando que ele veio apregoar liberdade aos cativos. Quantas pessoas estão aprisionadas pelos vícios? Quantas pessoas estão aprisionadas pelo medo, pelas suas próprias convicções? As pessoas, cada vez que elas se constroem, você já viu que quanto mais inteligente, mais difícil é lidar com a pessoa? Tem um grupo lá da minha faculdade que eu falo, meu Deus, porque as pessoas vão construindo algo na mente, e quanto mais inteligência, mais elas vão se fechando, só que aquilo vai tornando uma prisão, e a Bíblia diz que o nosso propósito é libertar essas pessoas, porque elas vão se aprisionando. Só que às vezes a gente se intimida, falando, mas o que eu vou falar? Como vai ser? Queridos, só chega junto dela, só esteja atento ao que as pessoas estão precisando, isso que vai tornar as pessoas maravilhadas, é isso que vai encantar as pessoas. A gente precisa entender com Cristo, que Ele fazia algo muito simples no seu dia a dia. Jesus, Ele era muito prático em tudo que Ele fazia, Ele não estava preocupado, e aqui a palavra diz que Ele chega onde? A Nazaré. As pessoas, quando Ele se levanta, falam, eu sou o Messias. Imagina a situação. Aí o texto fala no final, que as pessoas que estavam ali falaram, mas esse não é o filho do José? Ou seja, Ele chega na própria casa dele, falando, olha, vocês pensam que eu sou filho de José, mas eu sou filho do meu pai. Eu sou o Messias, eu vim mudar o contexto desse mundo. Queridos, as pessoas às vezes vão olhar para você e vão falar, mas eu trabalho a vida inteira com você, você é da minha família. Às vezes as pessoas subestimam. Por quê? Porque nós estamos falando de nós mesmos, nós estamos cumprindo um papel que nós fomos ensinados a ser e a fazer. Agora, a partir do momento que eu revelar o Pai, aí as pessoas vão se maravilhar, vão falar, meu Deus, tem algo diferenciado, eu achava que você era assim, mas você tem muito mais que isso, e é isso que as pessoas estão esperando, um agir diferenciado, meu e seu, amém? A igreja, eu e você, a gente não pode mais simplesmente se limitar a discussões vazias, fúteis, que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Não, a gente tem um propósito muito sério, que é concluir a obra de Deus. Olha o que diz sobre o nosso papel, sobre o papel da igreja, lá em João 17, versos 14 ao 18, diz assim, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Queridos, esse é o nosso propósito. Assim como Cristo foi enviado ao mundo, agora Ele nos envia ao mundo. Eu e você temos uma missão nessa terra, eu e você temos um propósito muito claro, e esse propósito precisa ser revelado, porque o mundo está confuso, o mundo está cada vez mais perdido. Se eu e você nos limitarmos a entrar nas discussões fúteis dessa vida, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente está perdendo tempo, a igreja não está cumprindo o seu propósito. Agora, quando eu lembro que Jesus, Ele veio com um propósito, e Ele maravilhava as pessoas em tudo que Ele fazia, esse é o meu propósito, esse é o seu propósito, estar no meio das pessoas, fazendo a diferença. Então não se limite a ser igual às pessoas da sua família, não se limite a ser igual às pessoas do seu trabalho, não se limite a ser igual às pessoas da sua faculdade. Eu e você temos um propósito, e a gente tem que revelar esse propósito. Eu me preocupo quando a igreja ela é colocada como mais uma instituição.
A gente tem o executivo para tentar ajudar as pessoas. A gente tem o poder legislativo, né, para ajudar as pessoas. O poder judiciário, né, o STF, o STJ, várias instituições. Temos a OAB, temos a igreja. E a igreja ela é colocada como mais uma instituição. Está errado. Está errado. A igreja, ela não é uma instituição. Ela se institucionalizou porque houve uma necessidade, mas a igreja ela é viva, ela é um organismo, ela tem que estar presente revelando o propósito do Pai. Se a gente não entender esse propósito, a gente vai ficar batendo cabeça. E aí, como essa pessoa que eu disse, está lá debatendo em grupo de WhatsApp e xingando as pessoas, perdendo o propósito. E aí a gente se desgasta, a gente se frustra, porque a gente fala, nossa, mas eu não estou conseguindo, né? Eu estou cansado, parece que tudo está dando errado, a minha família está perdida, porque talvez a gente não está vivendo o nosso propósito. Queridos, pensa a paz que Cristo tinha, a ponto dele estar sendo acusado, a ponto dele estar ali, né, sendo julgado injustamente. Ele estava sendo acusado injustamente. O que a palavra diz que ele faz? Silencia, porque ele tinha um propósito. O propósito dele não era ficar debatendo aquilo, debatendo e discutindo, não. O propósito dele estava acima daquilo. O propósito dele era revelar o Pai, aquele povo que estava longe. É esse o meu e o seu chamado, ser diferente. Queridos, eu quero te convidar a ser diferente essa semana, a ser diferente daqui para frente, só que com paz no coração. Às vezes a gente se inquieta, falando, mas ninguém me dá valor, ninguém está olhando para mim, eu faço, né? A gente não tem essa sensação? O teu Pai está te vendo, o teu Pai está olhando para você. Quando você for rejeitado, Jesus também foi rejeitado. Não se preocupe em ser rejeitado, porque o próprio Cristo foi rejeitado, mas ele sabia do propósito dele. Então ele continuava a obra dele, que era ajudar as pessoas. E quando ele fazia isso, todo mundo se maravilhava. Queridos, a partir dessa semana, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para você. Não é ficar se preocupando em debater questões fúteis, discutindo política, discutindo isso, discutindo aquilo, não. Deus tem algo acima disso. Então eu vou me omitir? Não, se posicione, porque Jesus se posicionava. Ele chegou onde ninguém ia dar valor e falou, olha, eu sou o Messias. Isso era se posicionar. Jesus chegou e falou, eu vim curar, eu vim libertar, eu vim ministrar restauração. Então, se precisar se posicionar, se posicione, mas não perca tempo. É isso que eu quero dizer essa noite. Se posicione sim, tenha critérios, tenha princípios, tenha valores, mas acima disso, lembre do seu propósito. Amém? Isso vai te trazer paz, porque ainda que ninguém esteja te escutando, ainda que ninguém esteja te dando valor, você vai saber que você está fazendo aquilo pelo que você foi chamado. A palavra diz que assim como Cristo foi enviado, assim Ele nos envia. Você tem um propósito, você tem uma missão na sua casa, você tem uma missão na sua família, você tem uma missão aonde você está, é revelar as obras de Deus, amém? Só que isso tem que trazer paz ao nosso coração, porque de confusão o mundo já está cheio. Queridos, nos grupos que eu pertenço do WhatsApp, pelo menos no meu ciclo, toda semana tem alguém saindo de um grupo, toda semana tem alguém da família que para de falar com o outro, porque um ofende o outro. Essa é a natureza que está lá fora, de crítica, de julgamento, e de um atacar o outro. Se a gente olhar na internet, toda semana tem alguém processando alguém, porque é um discurso de ódio. As pessoas não se conhecem, mas elas querem atacar uns aos outros, elas querem falar mal. Queridos, assiste qualquer programa, as pessoas estão com o coração ferido, elas estão com o coração machucado, e há um discurso de ódio, no rádio, na televisão, na internet. Por quê? Porque essas pessoas não têm um propósito de vida,
Se eu e você nos omitirmos com relação ao nosso propósito, a gente perdeu a nossa razão de ser como igreja. Jesus, ele amava as pessoas, só que ele não amava as pessoas que eram boas, ele amava todas as pessoas, aquelas pessoas que criticavam, aquelas pessoas que faziam tudo o contrário. Ele tinha um discurso diferenciado, e aí nós aprendemos que, além de cumprir o nosso propósito, nós precisamos agir como Jesus, porque Jesus, ele atraía as pessoas, amém? Enquanto nos grupos, na família, né, as pessoas estão cada vez mais distantes. Olha só no serviço, passa um pouco, um brigou com o outro, uma pessoa não está mais falando com outra, né? E agora em home office as pessoas estão distantes. Por quê? Porque o mundo está sendo levado a isso. E eu não falo somente de um isolamento social, mas eu falo de um isolamento emocional, que é muito pior. O isolamento emocional é onde eu não me preocupo com as pessoas da minha família, e eu me distancio, e às vezes eu passo tempo sem ver, tempo sem se falar, e eu não me importo com essas pessoas, que estão ali vivendo o dia a dia. E no meu serviço, as pessoas estão carentes, mas eu não me importo com elas, porque é cada um por si. Agora eu estou até em home office, né? Eu estou trabalhando da minha casa, eu não encontro as pessoas da minha faculdade, e as pessoas vão se isolando cada vez mais. As pessoas têm perdido essa empatia, e é muito fácil eu criticar, é muito fácil eu pegar raiva, é muito fácil eu odiar as pessoas, é muito fácil a gente viver como as pessoas estão vivendo, só que o preço que se paga é muito alto, porque estão perdendo o propósito. Queridos, nós estamos sendo chamados a mudar essa realidade, amém? Jesus, em tudo que ele fazia, ele quebrava paradigmas. Eu e você estamos sendo levantados para quebrar paradigmas. Como que está lá fora? Como que é o núcleo? Como que é o normal da sua família? É todo mundo ser muito crítico? Então você foi levantado para ser diferente, amém? As pessoas, elas julgam cada vez mais. Você foi levantado não para levar julgamento, mas para levar salvação, amém? Era isso que Jesus fazia, só que quando ele fazia isso, ao invés de distanciar, ele atraía as pessoas. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, a gente vai ver que Jesus, por onde ele passava, ele trazia as pessoas para perto de si. As pessoas amavam estar perto de Jesus, elas gostavam de estar perto de Jesus. Por quê? Porque, como a gente viu no primeiro ponto, ele tinha um propósito bem definido. O propósito de Jesus era ajudar pessoas, e quando Jesus revelava o seu propósito, ele atraía as pessoas. Mateus capítulo 4, a partir do verso 12, diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para a Galileia, e saindo de Nazaré foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. E indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as redes. E Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doença entre o povo.
E notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. E o povo que lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, e endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões seguiram, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Queridos, olha só, Jesus ele sabia o propósito dele. E por saber e cumprir o seu propósito, por onde ele passava, ele arrastava pessoas, ele arrastava a multidão. Ele chega para aqueles pescadores e fala: olha, vem, me segue. A Bíblia diz que eles largam imediatamente o que eles estavam fazendo e seguiram. Por quê? Porque Jesus atraía as pessoas. Em um mundo em que as pessoas estão sendo afastadas, eu e você somos levantados para viver o contrário, amém? Há um propósito na sua vida, que é de atrair pessoas e não de afastar pessoas, amém? Queridos, a palavra continua dizendo que conforme Jesus curava, porque ele tinha um propósito, conforme Jesus libertava, porque ele tinha um propósito, conforme Jesus ele ia até as pessoas, uma multidão seguia eles. É isso que nós somos levantados para fazer, atrair uma multidão de pessoas, em uma época de ódio. Será que isso é possível? É possível se o Espírito Santo for sobre mim e sobre você. Se o Espírito Santo revelar o propósito de Cristo, nós vamos atrair as pessoas e vai haver paz em nosso coração. Queridos, o discurso de ódio não é para mim, não é para você, amém? O discurso que afasta as pessoas não é para mim e para você. O discurso que gera atrito não é para mim e para você. Nós fomos levantados por Deus. A gente leu, assim como eu fui enviado, agora eu os envio. Há uma responsabilidade, e a minha e a sua responsabilidade é de atrair pessoas. Só que o meu discurso e o seu tem que ser diferente do discurso lá de fora. Se lá fora há um discurso de julgamento, o nosso discurso tem que ser de salvação. Se lá fora há um discurso de ódio, o nosso discurso tem que ser de amor. Se lá fora há um discurso de crítica, o nosso discurso tem que ser de tolerância. Se não for assim, está errado o nosso propósito. A gente está discutindo e debatendo à toa. Por isso o Senhor está nos chamando de volta. Queridos, há um momento em que nós precisamos romper algumas barreiras. Jesus, ele não lidava com o natural. O natural daquelas pessoas, a gente lembra muito bem, era o homem não falava com a mulher, os judeus não falavam com os samaritanos, o que era santo não se encontrava com o pecador, o que era doente, ele estava excluído da sociedade. Dependendo de algumas doenças, a mulher que tinha fluxo de sangue, ela tinha que ser excluída. Jesus veio e rompeu com tudo isso, e é isso que nós precisamos entender. A gente precisa romper com o ciclo natural das coisas, amém? Jesus ele fez tudo o inverso, e é isso que ele nos chama a fazer. Para de pensar conforme o ciclo deste mundo, e começa a pensar conforme o desejo do coração de Deus. Em João 4, a gente vê Jesus falando ali com uma mulher, a partir do verso 1, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais do que os discípulos de João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E assim que chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia, e nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Queridos, esse é o nosso chamado.
romper com o que é natural. Se as pessoas estão em atrito, nós somos chamados à reconciliação. Amém? Você é um agente reconciliador de Deus nesse tempo, e não um agente de causar atrito, de causar mais problemas. Nosso foco precisa estar junto, ele precisa estar alinhado com o foco e com o propósito de Jesus Cristo, porque senão a gente vai estar apenas contribuindo para essa confusão que está lá fora. O mundo, ele perdeu as suas referências. O mundo, ele não sabe mais em quem acreditar. Eu acredito na Organização Mundial da Saúde, eu acredito no ministro, eu acredito no prefeito, eu acredito no meu médico. Queridos, a gente nunca esteve tão perdido quanto a gente está agora. Eu tomo remédio, não tomo, eu tomo vacina, eu não tomo, não há consenso, vocês percebem? Tudo virou debate, tudo virou política, tudo virou uma grande discussão ideológica. Essa é a realidade do mundo. A realidade da palavra é uma só. Nós fomos chamados não para essas meras discussões em que eu preciso sim me posicionar, mas eu preciso que o mundo seja maravilhado por algo que ele não conhece, que é o propósito de Jesus Cristo se revelando através de nós. Esse amor o mundo não conhece. Aquela mulher, ela pega e fala: como que você, sendo judeu, olha o que ela diz aqui. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Queridos, essa é a crise do mundo. Como vocês podem fazer algo, igreja? O que vocês têm para oferecer, igreja? Vocês têm alguma coisa? Eles estão perguntando. Só que eles estão esperando uma resposta, assim como eles esperam uma posição da OAB, assim como eles esperam uma posição de um ministro do STF, eles esperam algo institucionalizado. A igreja não pode se limitar a isso. Jesus, ele chega e ele tem uma mensagem, fala assim: ah, minha filha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você pediria e ele te daria água viva. Há uma mensagem acima dessa discussão ideológica, acima dessa discussão política, que não pode nos limitar. Há uma mensagem de amor, há uma mensagem de perdão, há uma mensagem de reconciliação que o mundo não está habituado. Se eu e você não nos levantarmos e cumprirmos o que está dito em João: olha, Pai, assim como o Senhor me enviou, agora eu vos envio. A gente se silencia, a gente fica quieto, a gente se limita a discutir as questões dessa vida, as questões práticas, as questões que todo mundo está debatendo. Queridos, o que a gente vai ganhar com isso? Nada, nada. Jesus se posicionava assim, mas ele tinha algo mais. Até no silêncio dele, ele maravilhava as pessoas. No silêncio de Jesus, ele impactava. Por quê? Porque o silêncio dele revelava o seu propósito. Quando Jesus, ele estava sendo interrogado injustamente, ele estava sendo acusado de um monte de coisa. Jesus, ele entra numa situação que ele precisa decidir. Queridos, a Bíblia diz que Jesus, ele está sentado à direita de Deus Pai, como um advogado. Olha só, a gente não presta atenção nisso. Intercedendo por mim e por você. Nós não somos merecedores, mas como um bom advogado, ele defende a nossa causa. É dele, é da natureza de Jesus nos defender por amor. Ele chega, olha essa situação, ele chega diante do Pai e falando: olha, Deus, eles não são merecedores, mas eu derramei o meu sangue para que eles pudessem viver eternamente, e nisso ele vai advogando a nosso favor. Ele fala: olha, eles não são merecedores, mas eu fiz algo por eles, eu paguei o preço, por isso tem misericórdia. Isso é do próprio Cristo, defender quem não merecia. Será que ele não podia defender a ele mesmo, quando ele não tinha culpa nenhuma, não tinha nenhuma acusação verdadeira? Ele tinha todos os argumentos do mundo para chegar e debater ali,
falando: olha, é injusto essa acusação por causa disso, disso e disso. E ele se livraria daquela crucificação. Só que ele não estava preocupado com as coisas daquele tempo. Ele veio anunciar o reino vindouro. E aí ele se cala para aquela discussão, para que se cumprisse o propósito de Deus. É isso que nós precisamos entender. Há um propósito maior. Se a gente se perder nas coisas desse tempo, o que nós vamos ganhar com isso? E o que as pessoas vão ganhar com isso? Nada, nada. Se a gente não entender que, como Cristo, é necessário a gente trazer à pauta uma discussão muito mais valiosa. Por isso que ele se cala, e aí ele aceita aquele julgamento, mesmo sendo o advogado que nos defende injustamente. Ele poderia fazer isso por ele mesmo, mas ele não, ele se cala, porque ele tinha um propósito, e o propósito dele era atrair pessoas. Ele nos envia para isso, para que a gente lembre que nós temos um propósito, e o nosso propósito é atrair pessoas. Só que nós não vamos fazer conforme o ciclo deste mundo, conforme esse mundo entende, conforme esse mundo pensa. Nós vamos fazer isso trazendo algo que esse mundo não conhece. Aquela mulher entra em crise, falando: Senhor, mas como que eu vou te dar água? Você está com sede, agora você me pede e fala que você vai me dar uma água viva. O mundo entra em crise, e aí Jesus ele se revela para aquela mulher. Queridos, o mundo está em crise, as famílias estão brigando, as pessoas estão parando de se falar, as pessoas estão com um discurso de ódio gratuito. É isso que está acontecendo, aguardando a revelação dos filhos de Deus, amém? Eles estão aguardando nós chegarmos até eles e revelarmos esse propósito maior, amém? O silêncio de Jesus, ele traz algo muito valioso para nós. O silêncio de Cristo, ele fala muito aos nossos corações. Ele está falando: olha, tem algo a mais, tem algo muito mais valioso. Tem um texto que eu queria ler, eu não tinha nem separado ele, mas está lá em Mateus 16, a partir do verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, e interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Queridos, é isso que está acontecendo. As respostas todas são racionais. Todas as respostas que o mundo tem hoje em dia, por maior que seja o conhecimento, por maior que sejam as pesquisas, todas elas são racionais. Olha o que as pessoas diziam: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou uns dos profetas. O que as pessoas conhecem é aquilo que elas já viram. A resposta sobre Jesus, ela estava relacionada ao passado, aquilo que eles estavam acostumados. Mas o que o texto continua? E o que o texto diz? Disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Queridos, essa é a pergunta que eu quero deixar essa noite. E nós, igreja, quem nós dizemos que Jesus Cristo é lá fora? Nós vamos dizer aquilo que todo mundo já sabe? A gente vai continuar sendo mais uma instituição? A gente vai querer ser mais uma resposta? E o que Pedro responde? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, quando Jesus ele confronta Pedro, falando: olha, as pessoas estão respondendo que eu sou algo que eles já conheceram, aqueles profetas, e você? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, nesse momento, ele acessa algo sobrenatural, ele acessa
a profecia messiânica e traz para a terra. É isso que as pessoas precisam, a gente trazer isso que eles não têm e trazer a realidade deles. E aí Jesus fala: olha, bem-aventurado Pedro, porque isso é uma revelação de Deus. Até aquele momento as pessoas estavam acostumadas com os profetas, que eles ouviam falar. Pedro chega e fala: não, o Senhor é o profeta de que nós ouvimos falar, que viria trazer a restauração do povo de Deus. O Senhor não é deste mundo, o Senhor é Filho de Deus vivo, aquele que está sentado no trono. Queridos, é essa mensagem que as pessoas estão carentes de ouvir. Se elas estão com discurso de ódio, o nosso discurso precisa ser de amor, trazendo algo que elas não conhecem, amém? É essa mensagem que o Senhor está confiando no seu coração. O que você pode fazer diferente essa semana? Entrar lá no seu grupo de debate, entrar lá no seu grupo de intelectuais e entrar nessas discussões vazias que têm gerado ódio e que têm afastado as pessoas? Ou pegar a revelação do Pai e falar para as pessoas: olha, eu tenho algo a mais. Gente, é isso que as pessoas estão carentes. Sabe, ali onde todo mundo está levando essa mensagem de ferro e fogo, de crítica e julgamento, leva uma mensagem de paz, leva uma mensagem de amor, leva a revelação de Jesus Cristo. É isso que as pessoas estão precisando, é isso que o silêncio de Jesus Cristo nos mostra. Há algo além deste tempo que as pessoas estão carentes, amém? Há algo que as pessoas não estão acostumadas. Elas estão no poço, querendo simplesmente cavar e trazer uma água fresca. Jesus, ele chega e fala: olha, da água viva, vocês têm água viva, vocês têm o sobrenatural. Pedro, quem que as pessoas dizem que eu sou? Aqueles profetas antigos. E você? Não, Pai, eu sei a revelação, o Senhor está acima de todas essas coisas, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o nosso silêncio profético, amém? É não nos preocuparmos somente com as coisas deste mundo. Talvez as pessoas estão presas e aprisionadas. Querido, se silencia para as coisas deste mundo e abre a sua boca para cumprir o propósito do Pai, amém? Fica de pé aí no teu lugar e recebe essa palavra do alto, recebe essa palavra no seu coração, para que o propósito de Cristo seja reinserido. Sabe aquele computador que ele começa a travar? Sabe o celular quando ele está ruim? O que a gente precisa fazer? Formatar. Quem mexe no ramo da informática, é isso. O formatar nada mais é do que tirar aquele lixo, aquela sujeira acumulada e voltar à configuração original. É isso que o Pai quer fazer comigo e com você, nos formatar novamente, para que ao sair daqui, esse discurso de ódio, essa sujeira, tudo isso que tem estado no nosso coração, queridos, isso precisa ser limpado de nós, amém? Porque nós somos enviados a trazer uma mensagem do alto. Jesus, ele se silencia quando ele podia ser o melhor de todos os advogados. Por quê? Porque ele tinha um propósito, e o propósito era morrer naquela cruz. Por isso ele aceita a crítica. Queridos, não liga se estão te criticando, não liga se a sensação que você tem é que ninguém te dá valor. Queridos, até Jesus Cristo foi crucificado injustamente. Imagina nós. Deixa o Espírito Santo gerar de novo, deixa o Espírito Santo formatar de novo o seu coração essa noite. Se você estava sentindo raiva de alguém da sua família, o Senhor quer te visitar essa noite, amém? Se você estava sentindo ódio de alguém do seu serviço, o Senhor quer formatar o seu coração. O silêncio de Jesus Cristo tem a mensagem mais poderosa de que esse mundo já viu. É uma mensagem de formatação, aquele silêncio que impactou o governador romano, e ele se maravilha daquele Cristo que fica quieto. Queridos, para as coisas desse mundo, vai chegar um momento em que nós precisamos nos silenciar, para mostrar, nós não pertencemos a este mundo, porque senão nós vamos continuar num discurso de raiva, de ódio, quando o nosso discurso é um discurso de amor,
O nosso discurso é um discurso de perdão. O nosso discurso tem que ser gentil. Assim como Cristo, ele tem que atrair pessoas e não afastar pessoas. E é para isso que o Senhor te trouxe aqui essa noite. Por isso, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Pai, porque a sua palavra, ela vem, Senhor, nos realinhar com o seu chamado. Assim como o Senhor foi enviado a este mundo para romper barreiras, para romper paradigmas, Senhor, assim também nós estamos sendo enviados, Pai. Por isso, tira toda a confusão do meio da tua igreja, toda falta de propósito do meio da tua igreja. Quebra isso em nome de Jesus essa noite. Pai, que o nosso propósito seja redefinido nessa noite, que o nosso chamado seja redefinido essa noite, que aqui, Pai, homens e mulheres possam ser levantados novamente. Pai, que as pessoas estão assistindo ao culto das suas casas possam ser levantadas novamente, Senhor, para essa mensagem, Senhor, que não está vinculada às coisas terrenas, não está vinculada a este mundo, mas está vinculada àquilo que está por vir. Um reino, Senhor, onde toda lágrima será enxugada, um reino, Senhor, onde toda dor cessará. Pai, é essa a nossa mensagem, esse é o nosso propósito, atrair pessoas por um discurso de amor. Deus, eu te clamo, tenha misericórdia, Pai, da tua igreja, porque ela não é uma mera instituição, tentando debater as pautas deste mundo, mas ela foi levantada para cumprir o teu propósito. Não pode haver, Pai, confusão mais. Não podemos nos limitar mais, Senhor, e deixar de cumprir o nosso chamado. O nosso chamado está muito acima, Senhor, das coisas passageiras deste mundo. Por isso, Espírito Santo, vai levantando aqui, debaixo do teu propósito, debaixo da tua unção, homens e mulheres cheios do poder do teu Espírito Santo, capacitados para levar as boas novas de salvação, em um mundo em que as pessoas estão perdidas, em um mundo em que as pessoas estão frustradas, em um mundo em que as pessoas estão isoladas, socialmente, emocionalmente. Pai, em um mundo em que as pessoas estão perdidas, Pai, levanta aqui jovens, homens, mulheres, na autoridade do poder de Jesus Cristo, para levar a água viva, para levar a mensagem que não se cala, uma mensagem de amor. Pai, nos ensina a ser gentis, nos ensina, Senhor, a atrair pessoas, assim como o Senhor atraía multidões, porque o Senhor sabia o seu propósito, Pai. Ensina-nos novamente o teu propósito, Pai, assim como um computador que perde a tua função, se for necessário, Senhor, nos formata de novo, faz de novo, Senhor, em nosso coração e na nossa mente, nos transforma pela renovação da tua palavra, para que possamos ir fazer a diferença, Pai, em um mundo que está abatido, que está perdido, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebe do alto essa palavra, amém? Há um poder do alto sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre você que está na sua casa, com a sua família. Há uma mensagem de Cristo, uma mensagem viva, para que possamos ir e fazer a diferença, amém? Que a paz de Cristo seja sobre a minha e a sua vida. Podeis assentar, amém. Eu gostaria de chamar o pastor Gerson aqui agora.